E aí, como de costume, eu te convido, se você tiver algo para compartilhar, ou uma dúvida, ou uma luta sobre o que a gente estiver falando aqui, não hesita, não termine a sua noite sem usar esse ambiente para ser um ambiente que te acolhe, que te inspira, que te direciona, mas que você também compartilha, que você traz especificamente algo que está no teu coração. Então, se você deseja, pode ser por texto, pode ser como for. A gente está aqui para caminhar juntos, amém? Bom, a palavra de hoje é sobre não pare. Na linha de praticamente isso, assim, ó. Não para, não retrocede, mas é não desista. Não desista. Cada uma das coisas que possa passar no teu coração sobre este tempo, sobre o que você está vivendo hoje, dentro do que Deus te chamou, das promessas do Senhor para você, das lutas que você pode estar vivendo, o convite de Deus para você e para mim hoje é: não desista. E aí a gente vai falar em detalhes sobre isso. Bom, eu tenho absoluta convicção que, se isso já não aconteceu inúmeras vezes, em algum momento vai provavelmente acontecer. De uma situação, de uma fase ser tão dolorosa, tão difícil, tão, às vezes tão cansativa, que a coisa mais fácil para a nossa mente humana, a coisa mais fácil a fazer é desistir. E é o mais natural, é o ciclo, é o caminho mais natural que vai ter quando a gente vai passando por fases que elas nos esgotam. Nos esgotam, seja porque foi algo muito intenso de uma única vez, ou nos esgotam porque é uma fase que se repete e se repete. Seja qual for o cenário, de um grande impacto ou de algo que há muito tempo é recorrente na minha vida e na sua vida, quando isso nos cansa, quando isso nos amedronta, quando isso nos tira o chão, a coisa mais fácil a fazer é desistir. Só que isso é justamente o contrário do que o nosso Deus nos chama. Por quê? Porque quando a gente desiste, não é simplesmente a gente abrir mão de algo. O desistir, ele é um perigo. E a gente vai entender sobre isso. Porque se eu desisto da promessa de Deus na minha vida, se eu desisto de algo que o Senhor me chamou para fazer, se eu desisto de algo que eu tenho convicção que Deus me levou, eu estou desistindo da minha relação com Ele. Porque o nosso Deus, se a gente sentar para conversar com Ele, Ele vai falar conosco do quê? Das promessas que Ele tem, do que Ele nos chamou, da nova vida que Ele construiu, comprou com sangue para nós. Então, se eu desisto disso, eu estou de uma forma talvez não consciente, mas eu estou desistindo de uma relação íntima com meu pai, que é a fonte da vida, e que isso é o que leva fatalmente a muitas pessoas, a uma altura da vida, perderem completamente o brilho. Estarem vivas fisicamente, mas estão mortas. Morta no seu interior, porque ao desistir de uma promessa, ao desistir de uma batalha, ao desistir de uma conquista, sem perceber, desistiram também de uma relação com Deus. O nosso Deus não é Deus que retrocede. O nosso Deus não é um Deus que se amedronta, que se apequena. Deus, ele vai para cima. E ele nos construiu com esse DNA. Então a gente vai olhar para isso hoje e fazer um reflexo da nossa história. Como é que está hoje? Se eu fizer um raio-x da sua vida, se eu fizer um raio-x da minha vida, como é que a gente se encontra hoje? Eu posso te contextualizar pessoalmente. Estou numa fase que eu me sinto um pouco cansada fisicamente. Por várias coisas que têm se acumulado, que têm acontecido nos bastidores, eu pessoalmente estou em dias mais cansada fisicamente. E que isso, inevitavelmente, uma hora esse cansaço que é físico, ele vai ganhando forças maiores. E a gente sente o físico, mas também sente a mente, sente os sentimentos também ficarem mais cansados. E o convite que Deus tem para mim e para você hoje é exatamente esse. Escuta, você só precisa descansar, não desistir. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu já tive na minha vida com Deus, assim, ó. Uma das coisas mais grandiosas que eu consegui aprender em Deus é que tem dia que a gente só precisa descansar. E esse descanso, não estou falando só de uma noite de sono, mas eu estou falando também de uma bela noite de sono, sabia?
Porque o descansar espiritual é a confiança absoluta em Deus. E muitas vezes, justamente a nossa batalha é nesse processo de aprender a confiar no Senhor. Então, esse ato de desenvolver essa confiança, ele também consome energia, e isso cansa. Então, nessas horas, coisas assim também, o convite às vezes é só, cara, para um pouco e descansa. Durma uma boa noite. Pare um pouco, mude um pouquinho a rota, para que você possa tomar fôlego e não desistir. Porque realmente, verdadeiramente, desistir não pode ser uma opção. E isso não é por motivação, isso não é porque nenhuma frase clichê, mas é porque desistir do que Deus me chamou, é desistir de uma relação com Ele. E isso simplesmente é, é impossível pensar, porque é um peixinho, fora da presença, fora da água, ele vai morrer de uma forma ou de outra. Então, o que o Senhor quer nos ensinar? A base do nosso papo está em Provérbios 24:16 e Gálatas 6:9. Olha só. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos, eles são derrubados pela oportunidade. A minha estagiária daqui, quietinha. Olha só isso. 7 vezes cairá o justo. Esse 7 vezes não é só uma contagem literalmente numérica, tá? 1, 2, 3, putz, na 8ª vez não levanta. Não é isso. 7 na Bíblia, ele é um número que corresponde à totalidade, à plenitude, à completude. Então, quando a palavra vai falar sobre o 7, ele não está dizendo literalmente que na 8ª vez não levanta mais. Pelo contrário. Isso quer dizer uma totalidade. Quantas vezes quer o justo cair, ele se levanta. Agora, o perverso, quem é o perverso? É aquele que se desvencilhou do que a palavra diz. Aquele que se entregou ao seu próprio coração. Porque a palavra diz que o nosso coração ele é corrupto, ele é mau, ele é perverso. Se nós nos deixarmos levar para o nosso coração, fatalmente, o fruto do nosso coração será a maldade, é estar longe de Deus. Então é por isso que a calamidade, as coisas dessa terra, destroem muitas pessoas. E por isso que eu preciso, junto com você, estar atenta para entender assim, ó, eu preciso estar no caminho do justo. O que é o caminho do justo? A palavra vai nos dizer que Cristo nos justificou. O caminho da justificação é estar em Cristo. Eu, por mim mesma, você, por si mesmo, não pode ser justo. Porque a nossa natureza caída, ela é corrompida naturalmente. Mas em Cristo, como Cristo sendo a minha mão, e eu e você sendo a minha mão direita aqui, ó, nós estamos atrás de Cristo. Ele nos justifica. Mas se eu não estou nele, eu estou vulnerável. Então, quando eu estou no caminho de Cristo, quando eu estou na palavra, eu sou feito justiça de Deus. Então, é nessa linha que o justo pode cair, na plenitude, quantas vezes for. Porém, mas ele vai se levantar. E quem o levanta é o próprio Deus. Agora, se a gente não estiver nesse caminho, as calamidades dessa terra nos destroem. E aí entra o segundo texto, que é a chave para esse nosso papo hoje. E não nos cansemos de fazer o bem, porque é seu tempo. Se não nos cansarmos, nós vamos ceifar. Nós vamos colher. Se não desistirmos, outras traduções, se não desfalecermos. Você já se sentiu cansado de fazer o bem? Eu já. E esse o bem não estou falando de boas obras, boas ações, trabalho social, não estou falando disso. Estou falando de fazer o que é certo, que Deus ensina. De trabalhar diligentemente por algo, de honrar alguém. Fazer o bem exige esforço. Fazer o que tem que ser feito cansa. Porque exige energia, exige atenção, exige matar a nossa natureza, exige estar conectado com o Senhor, atento para poder subjugar a nossa natureza humana que é caída. Exige esforço. Então, se o Senhor fala não nos cansemos, se Ele dá esta ordem, é porque fazer o bem cansa. Só que Ele está dizendo o seguinte, olha, quem não desistir, quem não se cansar, quem não desfalecer, esse alguém, esta mulher, este homem, vai colher.
Só que na hora que a gente está exausto, não dá para a gente perceber isso. Na hora que a gente está exausto, a gente não consegue se ligar nisso. Por isso que a palavra de hoje é um convite para mim, para você. É como se fosse um momento que no meio de uma estrada, sabe quando você para tomar uma água? Você está na sua jornada, você está indo para um lugar, está viajando de carro, o que quer que seja, e você está no momento que você para tomar uma água bem gelada. E aí você retoma suas energias para continuar na estrada. Hoje, esse é o convite para mim, para você. É um stop na nossa jornada. É uma pequena pausa para a gente tomar uma água, refrigerar o nosso espírito e continuar. Porque fazer o bem, fazer o que é certo, vai exigir uma carga de energia que cansa. Esses últimos dias eu estava numa construção de algumas aplicações, de estratégias, de alguns projetos mesmo, que eles são muito bons, que eles têm o poder de ajudar muitas pessoas. Mas como tem sido desafiador fazer, como tem sido doloroso fazer. É bater, 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 e muitas vezes são horas, são semanas, são vários dias, sem conseguir uma conclusão daquilo que era proposto. Isso cansa. Só que o Senhor chega para mim e fala assim: escuta, se você não desistir, você vai colher fruto disso. Muitas vezes a gente está tão perto da colheita. Só que quando está mais perto da colheita é quando estamos no maior alto nível de exaustão. Porque a gente foi, construiu, caminhou, lutou, tentou, aprendeu, mudou, caiu, levantou 1, 2, 10, 20 vezes, levantou de novo. Quando a gente já está desfalecendo, o Espírito Santo fala assim: não faz isso não, está tão perto. Está tão perto de você conquistar a tua promessa, de você conquistar esse resultado. E isso não é só coisa material dessa terra, sabe? São tantas coisas. São tantas coisas. Às vezes é só um período de mais tranquilidade. É o que você está. Talvez é só um período de silêncio. Seja qual for a promessa que você tem por um tempo, o convite de Deus para mim e para você é: não desiste não. Porque o justo pode cair 7 vezes, ele vai ser levantado pelo Senhor. E se você não se cansar de fazer o bem, se você não desfalecer, você vai colher. E aí, para eu pensar sobre isso, eu tenho que saber que existem consequências quando eu desisto. Desistir da vontade de Deus me atrasa nas promessas, limita o meu potencial. Você já viu alguém que você fala assim: meu Deus, aquela pessoa tinha tudo para vencer na vida, mas a pessoa perdeu o brilho? Pode fazer um estudo, pode fazer uma retrospectiva. Em algum momento da vida dela, ela desistiu de algo. Ela desistiu de uma promessa. Ela desistiu de um chamado de Deus. Ela desistiu de um projeto. Ela desistiu de um avanço que ela sabia que ela dá. Ela desistiu de uma decisão que ela tinha que tomar. Ela desistiu de investir em uma área da vida dela. Perdemos o brilho quando a gente desiste. Retrocedemos. A gente mingua. É uma consequência de desistir. Como aconteceu com os hebreus, que ao recuarem passaram 40 anos no deserto. Meu Jesus poderoso. Olha, quantas vezes eu ouvi isso, essa palavra. Me angustia, sabia? Eu não sei o quanto você sabe disso, mas há estudos que contam que o caminho até Canaã, que era a terra prometida, pensando do Egito até lá, ela seria no máximo 11 dias de caminhada. 11 dias com aquela galera, tá bom? Pensando aquele povo todo. Imagina aquela mulherada, criançada, tudo é bicho, é tudo que tinha, que eles tinham acesso, caminhando aí por meio do deserto. Seriam 11 dias. 11 dias, meu Deus do céu, eu não sei se você sabe isso. 11 dias. Os caras ficaram 40 anos. É assustador, é assustador. E aí a gente pode, às vezes, ser tentado a olhar para isso e falar assim: cara, mas o cara era ruim mesmo, né? Meu Deus do céu, os caras eram burros demais. Aí eu convido você e eu para parar um pouquinho, respirar fundo e pensar umas boas vezes antes de falar sobre eles, porque existem Canaãs na nossa vida que a gente não alcançou ainda e nós estamos alguns bons anos caminhando no deserto. Por quê? Porque aquele povo em algum momento desistiu, se endureceu, chegava a falar assim: cara, era melhor a gente ter morrido no deserto, porque lá pelo menos tinha comida.
para um pouquinho, lembra de você mesmo agora. Você já passou por alguma coisa que você estava numa prisão, uma coisa tipo super ruim? Sei lá, vou dar um exemplo besta, assim. Mas você estava num emprego que você estava desesperado para sair. Desesperado. Aí, sei lá, de repente o emprego era perto da tua casa. Aí você, nossa, você orava todo dia, meu Deus, eu preciso sair desse emprego, eu preciso. Aí você foi para outro emprego. Aí passou a primeira semana tudo legal, segundo mês, pá. Aí chegou o terceiro mês, alguma coisa acontece que você já tá meio cansado, já acabou aquele clima legal de novidade. Aí você fala, nossa, cara, era melhor ter ficado lá no outro, porque pelo menos era perto. É a mesma coisa. Eu já fiz isso. Eu já tive situações que quando eu olhei pro meu coração, eu falei, meu Deus, eu tô agora pensando que tal coisa era melhor, aquilo era uma prisão. Acorda, o nosso coração é corrupto. Naturalmente, desesperadamente corrupto, ele vai, se a gente não botar rédea, se a gente não colocar a mão na nossa alma, ela vai devanear para outro lugar, que aí faz com que muitas vezes a gente rode 40 anos no mesmo deserto. Talvez você não tenha nem isso de idade, eu já tenho pelo menos 40 de vida, mas não se apegue aos 40, se apegue a ficar muito, 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 muito mais tempo do que precisaria. Eu posso levantar minha mão e dizer que eu tenho convicção que em algumas áreas eu fiquei muito mais tempo do que eu deveria num problema. Porque eu não discerni, porque eu me deixei desfalecer no meio do caminho. Eu deixei com que as circunstâncias pudessem me enfraquecer. E se isso já aconteceu com você, continua comigo nessa palavra hoje, porque o Senhor está nos convidando para falar assim: ó, acorda, porque não era isso que eu queria para eles, não é isso que eu quero para vocês. Eu não queria isso para o povo de Israel. Só que o nosso Deus não vai nos fazer entrar numa terra sem tirar de nós a escravidão. O jogo de Deus conosco, e jogo no melhor bom sentido da palavra aqui, não só uma força de expressão, mas a, a, a grande a grande doçura de Deus é sobre nos fazer conhecê-lo. Não é fazer a gente dar um upgrade de vida simplesmente, não é fazer a gente ter ou deixar de ter coisas. E obviamente, como um bom pai, o Senhor quer nos dar tudo, mas não é esse o ponto. O que o Deus está olhando é o nosso coração. Enquanto este ambiente não tiver rendido ao Senhor, a obra principal não vai ter alcançado. Então, a maior promessa do Senhor para nós é nos fazer ser tão íntimos dele, de que a gente vai se permitir ser transformado de dentro para fora. Mas se você e eu desistirmos, essa transformação não acontece. Porque a caminhada no deserto, eu preciso passar pelo deserto para tirar o Egito de mim, para tirar a cabeça de escravo, para tirar aquilo que eu fui por anos e anos construído na minha história anterior, nas minhas experiências passadas. A experiência do deserto é para arrancar esse ranço de nós. Só que isso cansa. E se eu desistir, eu não alcanço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aí eu sou tendencioso a olhar para trás e achar que o Egito era melhor. Quantas vezes, quando a gente começou a nossa caminhada na fé, parecia que o mundo era melhor do que a vida com Deus? É um engano. Mas é um engano que o cansaço faz comigo e com você. Por isso, o convite de Deus é escuta, não desfaleça. A promessa de Deus. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessas coisas, por causa dessa tribulação, pois o Senhor, o seu Deus, ele vai com você. Ele nunca te deixará, ele nunca vai te abandonar. Deuteronômio 31:6. A gente precisa pregar para nós, muitas vezes, sabia? A gente precisa pregar para nós. É chegar como Davi fazia, Davi batia no peito e falava assim: por que você está abatido, a minha alma? Espere em Deus. O que ele está fazendo? Ele está pegando essa angústia que vem no meio de um desafio da vida e ele está colocando a mão na alma e está falando assim: escuta, é verdade essa palavra. Deuteronômio diz que, não estou dizendo que ele dizia Deuteronômio, mas assim, o Senhor Deus, a palavra de Deus, está dizendo que o Senhor nunca vai me abandonar. Eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus, ele nunca vai me abandonar. Ele pregava para si. Você precisa pregar para você. Não tem casa de paz, não tem culto na igreja, não tem pregação na internet, que vai ser suficiente se você e eu não colocarmos rédea na nossa vida, não amadurecermos para entender que tem hora que a gente precisa só dormir, mas não desistir. Tem que existir uma decisão irrevogável no nosso interior
de que, Senhor, eu sei, porque sei que o meu Redentor vive, o meu Deus é real, eu não vou retroceder, Pai. O Senhor quer desenvolver em nós essa fibra espiritual. E aí, alguns exemplos de quem desistiu. A sedução do mundo. Demas abandonou Paulo e a fé. Era um dos discípulos, um dos que caminhavam com ele. A Bíblia conta que ele chegou a uma certa altura que ele abandonou Paulo. Voltou para tudo que ele vivia antes. Tudo. Voltou para tudo. Porque Demas, tendo amado este século, este mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Damácia. Está contando. Paulo está escrevendo, dizendo que esse cara, este homem, que em algum momento, assim como você e eu, esteve na presença de Deus, esteve vivendo a palavra, foi ensinado, discipulado por Paulo, um dos maiores apóstolos. Se a gente hoje tem a Bíblia escrita nas nossas mãos, o percentual, a grandeza da participação deste homem é incalculável. E imagina alguém que foi discipulado por Paulo, apóstolo Paulo. Chegou uma certa hora que ele, não, eu quero mais as coisas desse mundo. Ele desistiu e ele foi embora. Nós não sejamos, que esse não seja o nosso exemplo. E aí, momentos de mudança e crescimento. Amadurecer. Meu Deus, seu Deus, está olhando os nossos olhos hoje, dizendo assim: escuta, é tempo de crescer. É tempo de pegar você na sua própria mão e se levar para caminhar. Eu não sei se você já viu, eu acredito que sim. Tem um meme na internet que é um cachorrinho e ele tá com a coleira na boca. E aí ele tá lá caminhando com a coleirinha dele. E aí muitas pessoas usam e falam assim, cara, é você que tem que se levar para passear. Não fica esperando, né? E é muito isso. É uma brincadeira, mas que profundidade que tem nisso. Você e eu precisamos nos levar para passear. A gente precisa ter a atitude de amadurecimento, de nos conduzir no caminho. De não esperar um Salvador, ele não vai vir porque ele já veio. O único que pode salvar você e eu é Jesus Cristo. E ele já fez tudo. A palavra diz: está consumado. Todo o resto é você e eu com Deus, trabalhando o nosso caráter, esmiuçando ainda essa natureza velha, humana, que ainda rançosa vive em nós, matando ela. Não desistindo, não nos cansando de fazer o bem, de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. É a gente ali, ó, dia a dia, matando essa natureza e nos fazendo continuar. Sabendo que tem dia sim, que dói, que é cansativo. E assim como um maduro sabe que todo mundo precisa dormir, tem hora que você e eu só precisamos de uma bela noite de sono. Mas levantar no dia seguinte com uma determinação irrevogável de que, Senhor, eu não sou dos que retrocedem. Eu prossigo para o alvo que é Jesus. Não virá ninguém para salvar você e eu. Não tem ninguém que vai resolver o seu problema e o meu problema. Não tem amigo, não tem pai e mãe, não tem chefe, não tem pastor, não tem líder de casa de paz, não tem brother, não tem banco, não tem coisas que vai resolver o meu problema e o seu problema, que vai nos salvar. É comigo e com você e o Senhor. O Senhor está nos chamando para a maturidade, porque é ela que vai nos fazer. Beleza, eu entendi. Eu preciso matar essa carnona. Eu preciso colocá-la no lugar dela. E quando eu estiver muito cansado, eu só preciso de uma boa noite de sono. Eu só preciso correr para a presença do meu Pai, porque o meu Salvador único já veio e já consumou. O meu papel agora é conhecer mais dele para mudar, para modelar essa natureza no meu interior. A realidade da resistência. Momentos de mudança trazem resistência sempre. O crescimento revela quando a gente está enfrentando novos inimigos. Ele vai revelar nisso. Quando a gente está crescendo, é quando você muda de inimigo. Imagina assim, ó. Isso é um diagnóstico importante, tá? Uma autoavaliação importante. As guerras, a verdade nua e crua, elas não vão acabar enquanto a gente estiver nessa terra. Não vai acabar.
Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos assegura. Então, ele vai sempre dizer que nesta era, nessa dimensão, este mundo, que ele é governado prioritariamente por forças malignas, vai existir guerra sempre. Sempre. Mas qual que é o ponto? Eu percebo que eu estou amadurecendo quando os meus inimigos mudam. Se você e eu estamos lutando ainda com as mesmas coisas há anos, já não é mais parte do processo de desenvolvimento. É porque a gente ainda não se abriu para a transformação e nós estamos guerreando com os mesmos gigantes. A guerra tem que mudar. O Senhor nos fez para lutar e vencer. Se eu tô, alguns até brincam, né? Dias de luta, dias de luta, dias de luta. Parece que o disco furou, não chega a música do Dias de Glória. Mas o grande lance é que deve sim, cada área, ter dias de luta e dias de glória. Porque é de fé em fé, de glória em glória que o Senhor nos chamou para fazer, para viver. Mas se a gente está sempre na mesma, é porque a gente estacionou no desenvolvimento da fé naquela área. Nós não entendemos. Parece que Deus não está olhando por mim, por você. O Senhor está nos chamando para falar assim, filhinho, filhinha, amadureça. Entenda que eu sou teu pai e tudo que eu quero é que você voe como uma flecha. Só que para que você vá como uma flecha, eu preciso arrumar a haste dessa flecha. Eu preciso afinar a ponta. Eu preciso fazer com que as peninhas atrás possam dar equilíbrio. Tudo isso são guerras novas. A gente não pode aceitar viver uma vida inteira com as mesmas guerras. Eu preciso olhar para aquilo e falar assim, tem algo errado aí. E eu não estou te dizendo que existe um período. Exemplo, não, se eu estou numa guerra há um ano, já não é de Deus. Não, não. Assim, ó, Abraão foi 25 anos para ter o filho dele. Só que o que eu estou dizendo é uma vida em novidade de vida. Mesmo dentro de uma promessa que ela pode ter levado 25 anos para ela se cumprir, certamente Abraão passou por múltiplas guerras distintas e venceu os gigantes, até estar pronto para receber a promessa. Esse é o ponto. Porque se eu não consigo esta evolução, nunca chega. Não seria nem em 25 anos. Eu preciso conseguir caminhar numa evolução, numa crescente de desenvolvimento, vencer novos gigantes. Davi é um ótimo exemplo disso. Davi primeiro venceu o gigante do leão, depois venceu o urso, depois ele venceu os irmãos e o pai que não queria que ele fosse nem ir para lá para campo, para guerrear, para poder lutar a favor do povo dele. Depois ele venceu o gigante de conseguir vencer de fato Golias. Depois ele venceu o gigante de fugir de Saul. Depois aí eternamente até ele morrer. Mas dentro da construção de algumas coisas que levaram anos para se concretizar, mas a cada nova fase, Davi mudava de gigante, Davi mudava de guerra, Davi mudava de luta. Nós precisamos fazer um diagnóstico, nós precisamos fazer uma autoavaliação e ver se estamos ainda guerreando com os mesmos gigantes. Há algo que o Senhor quer que a gente acorde. Está nos faltando amadurecer. Amadurecer. Está nos faltando amadurecer. Se não lutamos, o inimigo permanece e é aí que vem a frustração. Como é que eu identifico isso, Camis? Se você olha para uma área que você fala assim, cara, tô desistindo disso. Se talvez você está desistindo disso, é porque provavelmente já era tempo de você ter mudado de gigante. Mas o Senhor vem aqui para te dizer, escute, o doce Espírito Santo assegurou que nos ensinaria todas as coisas até que Jesus volte. Qual coisa eu preciso perguntar ao meu Deus? O que eu preciso chegar de uma forma sincera, honesta e pedir que Ele me ensine? Senhor, eu não sei fazer. Se eu soubesse, eu já teria feito. Mas se existe dureza no meu coração que não está nem permitindo eu perceber, me ajuda. Me ajuda a perceber aquilo que eu não estou nem percebendo. A vitória é possível, mas só vence quem decide lutar. Eu e você, o Senhor nos chamou para ser guerreiro. O Senhor se posiciona como um general de guerra, de um exército.
É esse o papo de Deus comigo e com você. Um guerreiro. Nossa capacitação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente precisa olhar para esse texto e de verdade, com muito cuidado, não falar ele com a forma tão clichê que a gente está acostumado. Você sabia que a nossa mente ela é condicionada a isso? Quando a nossa mente ouve muito uma coisa, é como se ela criasse uma capa de que ela acredita que ela conhece aquilo. Isso é um dos maiores perigos que existe. Olha só, ouvir muito uma coisa vai criando uma capa na minha mente, na sua, e ela acredita que ela sabe aquilo. Só que o verdadeiro saber algo é quando eu vivencio, quando eu aplico. Então, se efetivamente esta palavra viva no meu espírito, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso está falando de uma construção de fé que sobre qualquer circunstância eu nunca retrocedo. Quando isso é no meu espírito uma verdade que eu realmente aprendi no espírito, não tem como desistir. Agora, se eu só ouvir isso de forma superficial a vida inteira na igreja, não, tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo decorado da escola dominical. Aí uma outra pessoa fala, aí eu vi no Instagram, aí eu vi um pastor falar na internet, aí eu vi um amigo, aí vem tudo. Aí todo mundo. Tem gente que não crê em nada, mas fala esse versículo. Engano cauterizou a mente e está sob um engano pior, que é a incapacidade de perceber que não sabe algo de verdade, de que não teve uma transformação naquela área ainda de verdade. O Senhor está nos chamando para poder entender. Senhor, que esta palavra seja rema, revelação no meu espírito. O nosso chamado, ele é um chamado de luta. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. É sempre assim, o Senhor está nos chamando para uma atitude de batalha. Coragem de Davi, 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu, teu servo, vou pelejar contra esse filisteu. Coragem por saber quem era Deus. Eu não estou falando de alguém que é o empoderado. Estou falando de alguém que sabe quem Deus é. Sabe que é tão frágil que jamais conseguiria sozinho. Mas no meu Deus. Ah, no meu Deus. Eu posso todas as coisas. E a vitória está dentro. Como a gente falou, não terá um salvador externo. Não é alguém super mega espiritual andando do seu lado, que é a resposta que falta. Não é mais dinheiro na conta. Não é um novo emprego. Não é um casamento. Não é um namorado. Não é. Não é. A resposta da transformação está dentro, porque é no interior, no nosso interior, que vive a voz do Espírito Santo. E essa voz nos conduz a toda a verdade. Davi teve que olhar para dentro, no relacionamento íntimo dele com Deus, para vencer o gigante. Moisés, ele estava no meio do povo, esse que foi libertador. Pensa só, Davi estava no meio do povo para poder salvar. Moisés estava no meio do povo para poder salvar. Elias estava no meio do povo. Quer dizer assim, ó, é de dentro a salvação. A nossa tendência é achar que vai vir alguma coisa de fora para nos salvar. Quem vai nos socorrer? É o meu conhecimento do Senhor, é a minha intimidade com o Espírito Santo. É de dentro para fora. Promessa de Deus. Isaías 43, de 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Eu chamei você pelo teu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, eles não te queimarão. Nem a chama vai arder em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu dei o Egito por resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Deus está falando assim, ó, é comigo e com você, filho. A minha graça te basta. Se a gente não conseguir parar e olhar para dentro, a voz do doce Espírito conosco, a gente pode ficar rodando no deserto, buscando uma salvação externa.
Tudo que precisava ser feito foi. Agora, a continuidade disso é o meu relacionamento com Deus. É o teu relacionamento com Deus. Lapidando a nossa vida. Moldando a nossa história. Fortalecendo o nosso espírito. Nos ensinando que tem dia que nós precisamos só dormir um pouquinho mais. Outros dias nós precisamos ficar mais tempo na presença de Deus. Outros dias nós precisamos levantar e ir para cima. Mas com a essência inegociável de que eu não vou desistir. Não vai vir ninguém de fora para me salvar. Essa guerra é minha. Ei, eu olho nos seus olhos agora para dizer, escuta, a guerra que você está vivendo, ela é sua. Cresce. Amadurece. O seu general de guerra, o teu Deus Todo-Poderoso, te chama para vencer. Nele, você pode vencer. Quanto mais íntimo esta relação for, mais evidente vai ser de que você não precisa de nada que está fora. E eu não estou dizendo de não cooperar com o irmão, de não contar. Uma coisa é apoio. As pessoas podem nos apoiar. Apoio fala sobre contribuir com algo que nós já estamos fazendo. A gente está acostumado com ajuda. A ajuda é alguém que não está fazendo nada e vem alguém de fora para empurrar. Precisamos sair desse lugar e ir para o lugar do maduro, que sabe que essa treta é dele com o Senhor. Desistir significa renunciar voluntariamente o que Deus já me deu, o que eu sei que eu tenho que fazer. Isso é desistir. Ou o que acredita, ou o que Deus já te chamou, ou um objetivo. Não é essa a nossa identidade. A nossa identidade em Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Nós somos os que creem e são salvos. Esse é nosso DNA. Nós não somos os que retrocedem. Tá na treta? Respira fundo e fala, eu não sou dos que voltam para trás. Eu termino tudo que eu começo. Eu estou conectado ao meu Deus e Ele é suficiente. Não vai vir ninguém de fora para me salvar. Não vai vir ninguém de fora. Eu sou grata, sou grato pelos apoios que eu posso ter da minha família, de amigos, de líderes espirituais, do meu próprio trabalho. Sou muito grato, muito grata. Mas o meu Redentor e meu Salvador é um só, e é Cristo. E essa treta, esse desafio, é eu e Ele que vamos vencer juntos. Como isso é libertador. A oposição espiritual vai acontecer. Vai se levantar. Por isso que eu falei que tem dia que a gente tem que só descansar. Vai tentar sugar a minha energia sua. É uma realidade, é guerra. Existe guerra espiritual, sim, é real. Cara, tem dia que você vai sentir que parece que tudo se levantou contra. É verdade. Existe. Mas 2 Coríntios 4,16 diz assim, ó, por isso não desanimemos. Embora o nosso exterior possa estar se desgastando, contudo, o nosso interior se renova a cada dia. Quando nós estamos guerreando com Deus, você pode até sentir o teu corpo gemer. Você pode até sentir uma luta assim, ó, diferente, em uma proporção muito maior, mas você vê o teu espírito fortalecido. Lembra que eu comentei com você no comecinho dessa palavra, que eu disse que eu estava em dias mais cansada? É exatamente isso. Fisicamente eu me sinto. Mas você não faz ideia do como eu sinto o meu espírito fortalecido. Eu sei que o meu Redentor vive, porque eu tenho aprendido este processo, ainda que que o meu exterior, que a minha carne, ela possa se cansar, se desgastar. Eu sei que aquela obra do meu Deus em mim, isso me ergue, me fortalece. É um chamado do nosso Deus, não desista, prossiga, continue, não abra mão. Não abra mão do que Deus tem para você. Não renuncie o seu chamado. Não faça isso. Saúl desistiu e ele perdeu a presença de Deus. Quando ele desistiu, aí a gente abre brecha pro jeitinho. A gente abre brecha para aquilo que antes eu sabia que era contrário à vontade de Deus, começa a entrar. Não permita. Prossiga. A queda, ela é um caminho progressivo. Saúl desistiu de buscar a presença de Deus antes mesmo de abandonar o chamado. É um caminho. Desistiu, tô cansado.
Acho que isso não resolve mesmo, não. Não vou nem orar. Deus que sabe, tá com ele, entreguei para ele. Depois, para de orar, acaba se afastando de tudo. Mas a consequência, quando menos espera, olha para trás e vê que ficou frio. Por isso que desistir não é uma opção. Porque a gente não pode perder a presença do nosso Deus. Porque ali existe a vida. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos para a gente orar. É a coisa mais natural. É o caminho mais comum. É o caminho mais fácil. É desistir. Mas esse não é o nosso DNA. E nós não vamos retroceder. Nós não somos os que retrocedem. Nós não somos os que retrocedem. Nós vamos para cima. Porque o nosso Deus, a vida dele dentro de nós, nos capacita a todas as coisas. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Eu não sei como eu encontro os meus irmãos agora. Eu não sei em qual fase. Talvez eles estão na melhor fase da vida. Ou talvez estão na fase mais devastadora. Eu não sei. Os que estão aqui, os que vão assistir essa gravação, Pai, eu não conheço. Mas o Senhor conhece, então o meu clamor é que essa palavra possa encontrar no coração de cada um dos meus irmãos. Um ambiente para onde o seu poder, o seu amor e a sua instrução possa entrar e cair numa terra boa que gera frutos, Pai. Eu declaro fortalecimento, declaro renovo. Eu declaro um tempo, Senhor, de despertar, de acordar. Eu oro, Pai, para que cada um de nós, Senhor, eu e cada um dos meus irmãos aqui, possamos, Pai, olhar para essa palavra e isso nos fazer ser um despertar, para levantar amanhã cedo de novo e lembrar de qual é o nosso DNA. Nós não somos os que retrocedem. Nós não somos esses, Pai. Nós não colocamos a mão numa obra e voltamos atrás. Nós somos os que permanecem em Cristo. Nós, Senhor, somos aqueles que verdadeiramente, não porque ouviu muitas vezes esse versículo, mas por uma vida real, nós cremos que todas as coisas nós podemos, naquele que nos fortalece. Podemos enfrentar a batalha. Podemos enfrentar o cansaço, podemos enfrentar, Senhor, os desafios da vida, podemos enfrentar situações de dúvida, podemos enfrentar as guerras diárias, podemos enfrentar e vencer naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Um general de guerra, um vencedor invicto. Pai, fortalece os meus irmãos agora. Haja graça, haja renovo, haja fé, haja esperança. Haja, Senhor, um renovo de esperança agora. Que o sopro do teu Espírito possa encontrar o coração de cada filho teu, de cada homem e mulher que se expuser, Senhor, essa palavra. Eu declaro hoje, eu anuncio, Pai, que como um rio possa, Senhor, refrigerar a alma dessa pessoa. Refrigera a alma agora, Pai. Traga cura, consolo, renovo, direção, discernimento, um sacode, um levantar, um erguer novo. Esse é meu clamor, Pai. Crendo que o Senhor é bom e já te agradecendo porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Completa a tua obra na nossa vida e nos faça, Pai, ser pessoas que permanecem firmes no seu DNA, no DNA de um filho de Deus que não olha para trás e que não retrocede para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha recebido essa palavra. Se alguém quiser um pedido de oração, pode me colocar por texto aqui, que eu ainda vou orar. Amém, Érica. Amém. Deus é bom. Espero que você tenha sido abençoado. Você que está presente comigo ao vivo, você que vê essa gravação. E eu quero, por um instante, te fazer um último convite. Talvez você ouve essa palavra, se conecta com ela, mas você nunca teve a oportunidade de literalmente declarar Jesus como o Senhor da tua vida. Você sabia que a palavra diz que todos nós pecamos e que isso nos afastou da presença de Deus, que criou um vale, e isso a Bíblia chama de pecado. O pecado é errar o alvo. É quando mesmo sem saber, você e eu seguimos a nossa própria vida, distantes do que Deus sonhou. E aí a gente tentou voltar para a presença de Deus de forma quase que involuntária, sem perceber. A gente tentou sendo boas pessoas, de forma ética, fazendo boas obras, indo para múltiplas religiões. A gente tentou tudo isso, só que é insuficiente. Não dá conta.
Porque a palavra diz que o resultado do pecado, desse errar o alvo, é a morte do nosso espírito. Nosso espírito saiu da presença de Deus, ele morreu, não existe vida. Então, diante de um salário como esse, só existe uma forma da gente ser livre. É se Jesus pagasse esse preço. É se o próprio Deus pudesse descer e viver uma vida conectada com o Senhor como um exemplo real do que eu e você não conseguimos fazer, mesmo sem saber disso. Então Jesus morreu numa cruz, para que você e eu pudéssemos ser salvos. E ele nos ensina uma coisa, que quando eu reconheço no meu coração que eu sou pecador, que eu errei o alvo, que eu segui a minha própria vida, e que isso me afastou de Deus, e que eu me arrependo desse caminho, e que eu desejo voltar para ele. Se eu creio no meu coração, e eu confesso ele como meu Senhor com a minha boca, o meu livre-arbítrio, a palavra diz que nessa hora eu volto a viver. Eu acesso o que ele fez na cruz, eu acesso o que ele já me entregou, o preço ele pagou, morreu numa cruz para ser uma ponte que conecta você e eu de novo ao Senhor. E se você deseja fazer isso, se você entende que essa palavra é para você, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua palavra. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu errei o alvo, segui a minha própria vida. E eu aprendi que isso me afastou de ti. Mas eu me arrependo hoje desse caminho. Eu me arrependo, Pai, e eu te peço, me perdoa. Lava-me com teu sangue e escreve meu nome no livro da vida, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você me mande uma mensagem lá no meu Instagram, Likeness. Me chama lá, eu quero ter o privilégio de orar por você. Isso nada tem a ver com igreja, está falando de um relacionamento verdadeiro com Jesus. E eu quero ter a oportunidade de poder te abençoar, orar por você e te ajudar nessa caminhada. Amém? E se você está aqui e não precisa de uma oração específica, eu abençoo a tua casa, a tua família, as tuas finanças. Eu abençoo a vida de Deus com você. Eu abençoo o teu processo de amadurecer. E eu declaro que aquele que começou a boa obra na sua vida, o Senhor Jesus, que ele é fiel e justo para completar. E eu declaro em nome de Jesus que as fases de deserto, que já deveriam ter sido terminadas, que a voz do doce Espírito Santo possa te trazer clareza, luz, direção, para que você se movimente, para que você mude de gigante, para que você não retroceda e possa viver a vida que o Senhor sonhou para você. Te abençoe em nome de Jesus. Amém? É isso aí, meu povo lindo. Obrigado pela presença. Que o Senhor abençoe você e a tua casa. É uma honra, é uma alegria ter você aqui. E você que vê a gravação também, te abençoo. É muito bom que o Senhor te abençoe profundamente. Tamo junto? Próxima semana é nós. Se alguém tiver alguma coisinha aqui, bota no grupo. Se não, amém. É isso. Amém. Tamo junto, povo lindo. Bom restinho de quinta, descanse, renove as suas forças. Nós não somos aqueles que retrocedem. Amém. Beijo.